capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Podemos ler? 2 Timóteo 4, verso de número 6, 7 e 8. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? 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 Se assenta, por favor. Queridos, quando eu disse que quero falar que é tempo de retrospectiva, é um tempo de fazermos uma análise de tudo que vivemos, de tudo que passamos e o que nós vamos deixar de legado. Nós olhamos para tudo que vivemos e nós temos que ter uma conclusão de tudo que vivemos. Nós estamos chegando ao final de mais um ano e é hora de nós fazer uma avaliação. É hora de fazermos uma avaliação da nossa vida, porque é tempo de retrospectiva. Quando eu penso que é um momento oportuno, eu poderia deixar isso para falar na vigília, mas agora é um momento oportuno para fazermos um balanço final, porque temos essa semana apenas alguns dias e algumas horas para acabar o ano. O apóstolo Paulo, ele vai nos ajudar a fazer esse balanço nesse propósito de encerramento de carreira. Paulo, todos sabem, conhece que foi um dos maiores missionários, implantador de igreja. E Paulo está no final da sua vida. E Paulo, ele vai fazer um balanço da sua vida. E com essa conclusão, o apóstolo Paulo vai nos ajudar nesse propósito de nós também fazer um balanço da nossa vida, dessa transição de ano, de tempo que se passa. Paulo estava fazendo uma nova transição, passando de uma vida para outra vida, e ele vai fazer um balanço da vida, do que ele fez, ao que ele tem a de deixar de legado. Vocês estão me entendendo? Está me escutando aí atrás? Eu quero falar bem pausado, estou tranquilo. E ele fez um balanço da sua vida, e ele compartilha isso conosco no capítulo 4, especificamente, o verso 6, 7 e 8, que eu tive por base da mensagem, da ministração dessa noite. Quando eu olho o verso de número 1, eu percebo Paulo, ele faz um apelo, ele diz a Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele deixa claro para Timóteo, ele conjura, ele pede, ele roga que Timóteo
Se você olhar no verso de número 1, diante de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Ele disse no 2, pregue a palavra a instante, a tempo e fora de tempo, redargua, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo sabe que ele está morrendo, que ele será, ele está no viés do martírio, mas ele escreve rogando para que Timóteo pregasse a doutrina, a palavra. No verso 3 ele disse, porque virá tempo em que não suportarão a doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E essa verdade, no tempo de Paulo, Paulo já via que isso estava acontecendo. E Paulo exorta a Timóteo que somente através da pregação da palavra, que a gente podemos exortar, podemos corrigir, e a gente deve ter longanimidade para corrigir na doutrina de Deus, na palavra. Só que Paulo vai dizer que chegaria tempo, no tempo de Paulo, ele dizendo que chegaria tempo que muitos não suportariam a sã doutrina. E essa é a verdade, que hoje nós estamos vendo isso escrachado na cara. Muitos não suportam a doutrina. Quando eu falo de doutrina, eu não falo de usos e costumes. Quando eu falo de doutrina, muitos não suportam a palavra de Deus. Porque no tempo de Jesus, Herodes não suportava o que ele ensinava. Os fariseus não suportavam. Eles tinham comichão nos seus ouvidos. É a verdade que hoje o que nós estamos vivendo é que as pessoas também, os crentes, a maioria, estão tendo comichão nos ouvidos, que eles não suportam a verdade. Porque se um pastor subir no altar e começar a pregar a doutrina da palavra, não use costume, as pessoas começam a dizer que ele não tem amor. Mas que amor é esse que deixa você fazer o que você quer? A verdade é que a doutrina, a Bíblia diz que todos se maravilhavam da doutrina de Jesus, porque ele ensinava a palavra, e o povo se maravilhava com o que ele ensinava. E Paulo vai mostrar, mantenha a Bíblia aberta, por favor, irmão, para depois tu não falar que eu não estou pregando a Bíblia. Aí Paulo vai mostrar, vai dizer que viria tempo em que muitos não sofreriam, não suportarão a sã doutrina. Quando eu digo a sã doutrina, não é saia, não é cabelo, não é pendente. Quando eu digo sã doutrina, não é televisão. Quando eu digo a sã doutrina, é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus. Porque para muitos doutrina é roupa, doutrina é não assistir televisão, doutrina é não pintar o cabelo, é não cortar o cabelo, para muitos. Mas a doutrina verdadeira bíblica é a palavra, é os ensinamentos que Cristo nos ensinou, aonde não podemos tirar e nem aumentar. Mas muitas pessoas distorcem a verdadeira doutrina para os usos e costumes, e às vezes aqueles que distorcem não usam e nem praticam a doutrina, e quando você prega, você não tem amor. E Paulo ensina a Timóteo, ele diz no verso de número 4, desviarão os ouvidos de quê? Da verdade. Porque quando eu não suporto a doutrina, eu também não consigo suportar a verdade. E nós estamos vivendo assustadoramente na nossa igreja um desvio doutrinário. Porque falamos que amamos a verdade, mas não suportamos quando a verdade é dita.
E Paulo faz uma retrospectiva para Timóteo antes de encerrar a sua carreira. Ele diz que muitos desviarão os ouvidos da verdade. Ele não desviou o corpo, primeiro antes do corpo, desvia os ouvidos. Eu não quero ouvir o que esse pastor está falando. O culto de ensino não tem valor para mim. Para quem no culto de doutrina, para puxar minha orelha? Pastor Zé Roberto, pode vir para cá. E Paulo, pastor Zé Roberto, ele está mostrando que e desviarão da verdade, voltando às fábulas. Porque se eu não suporto a verdade, automaticamente quem não suporta a verdade é o espírito do anticristo. E se eu que sou crente não suporto a verdade, automaticamente eu estou com o espírito do anticristo. Quem gosta da verdade aí? Você gosta mesmo? Então segura que lá vai. Porque se nós gostarmos da verdade, a gente vem para todo culto de ensino. Você já ouviu aquele ditado que roupa suja a gente lava em casa? É no culto de ensino que a gente bota na mesa. Fala, isso aqui precisa ser mudado. Isso aqui precisa ser acertado. Só que a maioria, você percebe que o culto mais vazio da igreja é o culto de doutrina, gente. Você já viu um culto de doutrina cheio? Não tem. Porque nós estamos desviando da verdade. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que ainda gostam de culto de doutrina. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está hoje. Eu disse para minha esposa, hoje o sol está quente, a igreja pode estar cheia, mas quando cheguei na curva ali, falei assim, não vai dar ninguém. A gente não vem na igreja porque está chovendo. O sol está quente, não vem porque está calor. É verdade ou não é? É ou não é, gente? E amamos a verdade. Ah, não vou na igreja onde está calor, tem ar-condicionado para refrescar o calor aqui, meu. Fica tranquilo. Ah, mas essa não é a desculpa não, né? Ah, deixa para lá, não é isso que eu vou falar não, né? Vamos embora. Mas ele diz, ele olha para Timóteo, escreve para Timóteo, ele está preso, mas ele quer instruir o seu filho na fé. Ele diz, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre comigo as aflições, e faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Eu estou preso, mas tu está livre, cara. Mas mesmo preso eu te chamo para sofrer comigo. Sofre, pois, comigo as aflições. E você já percebeu que a gente não importa com o sofrimento alheio? A gente só se importa com o nosso sofrimento? Você já percebeu isso? Ou é só... Ou aqui ninguém... Ou você se preocupa com o irmão também? Você já percebeu que a gente... Ai, Jesus. É tempo de retrospectiva, né, irmão? Então vamos lá. Você já percebeu que a gente não chora com quem chora? Eu estou comendo, eu estou bebendo, quem está sem comer e tem bebendo que se dane. Não está faltando nada dentro da minha casa, então quem está faltando que se vire. Você já percebeu que a gente somos assim? Você está comendo na sua casa, você nem agradece pela comida que você está comendo. E tem gente que está orando para que Deus envie um prato de comida.
E Paulo está chamando Timóteo para sofrer com ele. Timóteo, eu vou ir para o martírio, vem comigo. Timóteo, eu estou encerrando a minha carreira, mas eu quero deixar um legado, sofre o que eu sofri. Passa pelo que eu passei, mas não nega a sua fé. Permanece fiel. Permanece orando. Faz uma autoanálise da sua vida. Timóteo, sofre comigo. Eu apanhei, fui apedrejado, fui arrastado como morto algumas vezes. Você está disposto a sofrer comigo? Então sofre. Ah não, Paulo, eu não quero. Você não tem que querer, vem logo. A vida com Deus é assim, gente. Você não quer sofrer, mas sofre. Porque você decidiu viver a vida de Deus. Aí o verso de número 6, Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido. Oferecer, irmão, aqui ó, você tem algo, você oferece. Você aceita um golo de água? Paulo foi entregue, ele se entregou. Ele olha e diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. O verso de número 7, ele vai dizer que ele combateu o bom combate. Ele acabou a sua carreira, mas ele continuou guardando a sua fé. E a minha pergunta a esta igreja: o ano está acabando, mas você tem guardado a sua fé de outrora? Você é o crente que você começou na virada de 2020 para 21? E Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Primeiro, nós temos que fazer uma retrospectiva da nossa vida em primeiro lugar. Devemos olhar para o passado com um senso de dever cumprido. E a minha pergunta é: na sexta-feira, nas 23 horas até a meia-noite, você pode até olhar daqui para frente, olhando para o passado, você tem um senso de dever cumprido nesse ano? Todas as minhas metas, o meu devocional, a minha vida com Deus, eu ouvi Deus todos os dias do ano. Você pode olhar com um senso de dever cumprido? Eu não estou falando que não está na Bíblia, está na Bíblia. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O meu dever está cumprido, já fiz o que tinha de fazer, já preguei, já abri igreja, já ganhei alma, já escrevi 13 epístolas. Agora eu estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Eu vou morrer, Timóteo, mas eu completei a minha carreira. E aí, irmão, você tem um senso de dever cumprido? Você não poderia ter feito mais? Será que não poderíamos ter feito mais, ter vindo na igreja mais, ter cantado mais, na hora da oportunidade? Não quero não. Você podia ter cantado mais. Ah, você poderia ter regido mais, mas tu não quis. Aí você vai fazer a retrospectiva da vida. Eu poderia ter tocado mais, eu poderia ter cumprido a minha escala de culto mais. É nas mínimas coisas, irmão, que devemos fazer a retrospectiva da nossa vida. Ah, eu poderia ter ensaiado mais, eu poderia ter orado mais as campanhas de oração.
Você não acha que a gente deveria ter feito mais e a gente não fizemos? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda tem uma semana para você fazer, e se você pegar para fazer, dá. Eu não sei quanto tempo Paulo tinha para fazer isso, mas o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, ele lança o olhar ao rumo passado e ele declarou que sua vida foi uma luta travada. E eu sei que esse ano tem sido uma luta travada para todos nós. E Paulo vai declarar que o seu ministério, a sua caminhada, o seu passado foi uma luta travada. E não foi uma caminhada fácil para Paulo. Ele enfrentou, aleluia, com as forças hostis. E não é um festival de animado, de amenidade. Ele enfrentou as forças do mal. Só que ele vai deixar claro que nessa peleja ele não abriu mão dos princípios e valores. E a verdade, irmão, é que nós temos abrido mão de princípios e valores. E Paulo lutou, Paulo relutou, ele não abriu mão dos princípios que ele aprendeu. Será que não estamos abrindo mão de alguns princípios que quando começamos nós estamos deixando para trás? Ah não, pastor, é que nós estamos vivendo no século 21 e no século 21 a modernidade chegou, a gente tem que estar tal. Não, meu irmão, os princípios da palavra é o mesmo. Vou repetir, o princípio da palavra é o mesmo. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não mudou, continua amando a Deus. E quem ama a Deus faz uma autoanálise da sua vida. Ele não abre mão dos valores. Paulo não abriu mão dos valores e dos princípios. Ele nem, aleluia, desistiu da carreira no meio do caminho. Tem gente desistindo e não podemos desistir. Por mais difícil que seja, por mais hostil que seja, eu preciso cumprir a minha carreira, pastor Eli. Eu quero, quando Deus chegar para me chamar como Paulo, ele sabia a hora que ele estava indo, sendo oferecido. Eu quero encerrar minha carreira com um senso de dever cumprido. Eu fui o pastor que Deus queria que eu sejasse. Eu preguei a palavra que Deus sempre me dava. Eu cuidei da igreja como Deus sempre queria que eu cuidasse. Eu quero terminar a minha carreira. Eu quero ainda neste ano agradecer a Deus, porque eu quero terminar o ano com um senso de dever cumprido. Eu cumpri a minha meta desse ano. Eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Eu fiz aquilo que Deus me ordenou fazer. Será que você pode ter essa certeza que você fez o que Deus te mandou fazer aqui nessa terra? Talvez a gente não possamos nem terminar o ano. Deus pode chegar para a gente ainda hoje, essa noite, ou antes do dia 31, ou do dia 1º, sei lá. Mas faz uma análise da sua vida. Pelo amor de Deus, faça essa análise da sua vida. Faz uma retrospectiva, é tempo de retrospectiva. Paulo não abriu mão dos princípios, ele não desistiu da carreira no meio do caminho. Tem gente voltando para trás, e não é mais tempo de voltar atrás. Você andou tanto, você caminhou tanto. Quando você está quase na linha de chegada, não dá para voltar para trás. Não deixa que ninguém corra mais do que você. Corra a sua carreira que você foi proposta. Cumpre o teu ministério que Deus te chamou. Segue a tua carreira. Se é para fazer, faça, mas faça com gosto, porque você está fazendo para Deus. E a recompensa não virá do pastor, nem da igreja. A recompensa virá de Deus para você.
Ah, ninguém me reconhece, irmão, e eu estou aí para quem quer reconhecer o meu trabalho. Se quiser reconhecer, glória a Deus. Se não quiser, glória a Deus. Mas eu sei que o maior reconhecimento é lá no céu. O nosso reconhecimento de ser um diácono, talvez aqui não interessa. E tem gente que acha que ser um diácono, eu já vi gente pisando na gente. Eu era cooperador e tinha diácono, pastor Zé, pisava na gente. Não, eu sou diácono, eu sou isso. Isso aí não é nada, hoje eu sou. Pastor Zé Roberto um dia já foi um cooperador, hoje é diácono. Glória a Deus que nós somos. Não muda nada, nós somos servos. Nós fomos separados para servir, gente. E você, independente de não ser ou ser, nós somos a mesma coisa. Servos. Um presbítero cansou de me pisar, irmão. Minha esposa sabe, tem gente que conhece. Cansou de me pisar, me humilhar. E hoje, que pouco me interessa ser. Eu continuo sendo servo, a mesma coisa. Nós só somos servos que foram chamados para servir. Você pode ter tudo na vida, mas não esquece de uma coisa: você continua sendo serva. Você pode ter rio de dinheiro, pode ter nome, pode ter currículo, pode ser quem for, irmão, pode ser o presidente da república, tem que ser servo para Deus. É servo. Paulo era Paulo, irmão. E o título para Paulo, pastor Eli, pastor Zé Roberto, os irmãos que aqui estão. Paulo, antes de falar o seu título, ele escreve em cada epístola, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu já encontrei tantos camaradas nessa minha trajetória de 11 anos de trajetória por aí. Eu já encontrei tanto camarada abestalhado. Irmão, isso aqui não sobe não sobe. Não dá para deixar subir para a cabeça. Eu sou o cara, eu prego muito, eu canto muito, eu falo. Não dá. Não, eu dirijo a melhor. Não dá não, irmão. Você dirige só porque Jesus te botou lá, irmão. Você não é mérito humano, isso é graça. Você acha que eu fico empolgado por dirigir aqui? Não fico empolgado. Por tanto lugar que eu já passei, não fico empolgado com coisa nenhuma. Não empolga esse negócio. Porque eu sei que se eu só vim até aqui, é pela graça. Porque se dependesse desse miserável aqui, eu estava lá debaixo da terra hoje. Eu sei disso. Tem gente que empina e acha que deve ser abestalhado. E Paulo, que deveria bater no peito e falar: depois de Jesus eu fui o cara. O camarada não fala: eu acabei a carreira, guardei a fé. Eu combati. Eu terminei a minha carreira, mas a minha fé continuou sendo a mesma. Paulo poderia bater no peito, irmão. Eu vou repetir. Paulo poderia bater no peito e dizer: eu sou o cara. Mas ele não bateu no peito e falou que ele é cara. Ele olhou para toda a sua vida e disse: eu terminei a minha carreira. Eu imagino Paulo, ele olhando e dizendo: estou satisfeito porque eu cumpri aquilo que Deus me chamou para me fazer. Eu falei com Deus que eu quero morrer de duas ou uma. A minha vontade não é a vontade de Deus. É o meu desejo. Falei: Deus, ou dormindo ou em cima do altar. Eu quero morrer fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E se um dia você ouvir aí, Ezequiel morreu em cima do altar, não é porque eu estou em pecado, não, é porque Deus cumpre o desejo do nosso coração.
Porque tem gente, morreu lá em cima do altar, está em pecado. Não, é porque Deus chama aquele que Ele chamou para fazer da maneira que Ele quer. E esse é o meu desejo, eu oro para que isso aconteça. Se Deus me chamar, eu quero ser chamado fazendo aquilo que eu fui ortogado, chamado e selado para fazer. Eu quero terminar a minha carreira com um senso de gratidão, dizendo: eu terminei, mas continuei com a minha fé intacta. Você tem um desejo de Deus te chamar na hora que você estiver fazendo aquilo que você gosta de fazer na obra dele? Garanto que não. Não, pastor, eu quero morrer assim. Não, eu quero morrer. Não vou falar morrer, porque a gente, crente não morre. Crente passa dessa vida para outra, né, irmão? Eu quero encerrar minha carreira fazendo o que eu gosto de fazer: pregar a palavra de Deus. Não sei, não estou dizendo que sou o melhor, mas eu quero fazer, eu quero partir dessa vida em cima de um altar. Que Deus me ouça e que Deus faz isso quando chegar a hora. E eu oro para isso. E prego sempre. E todas as vezes que eu prego como se fosse a minha última mensagem, porque eu sei que qualquer hora dessa ele pode chegar. Eu já cheguei nos 32. E eu não tinha esperança de chegar nem até aqui. Falei, eu nunca vou casar. Casei, tenho 2 filhos, tive 3, né? Um Jesus levou. Já cheguei nos 32, eu pensei, nem no 30 eu chego. Jesus ainda não voltou, mas eu estou esperando ele. Qualquer hora dessa ele chega para mim. E Paulo sabia que ele estava terminando a carreira, mas ele não desistiu. Eu já tive tantos motivos para desistir de tudo. Eu já falei, eu vou confessar para vocês aqui. A gente, quando chegou aqui, eu até pensei de pedir para sair. Falei com minha esposa, vou pedir para sair. Não dá. Mas Jesus vai dando graça. Tem hora, irmão, que a vida de ser pastor de igreja é difícil. Mas Paulo, ele vence tudo isso e ele não pede para sair. Ele disse, eu combati o bom combate e acabei a carreira. Depois ele disse, eu só vou sair quando Deus quiser. Se for 1 ano, amém, já chegou 1 ano. Dia 19 fez 1 ano. Venci. Com muita dificuldade, mas venci. Jesus está no barco. Foi Ele que chamou, foi Ele que me trouxe para cá. Então Ele está no barco, Ele garante. Se Ele está no seu barco, irmão, passa o que passar, mas não pede para sair. Um dia eu peguei o telefone e falei, vou ligar para o assessor e falar, me manda embora para casa, me manda para qualquer lugar, mas não quero ficar aqui. Mas depois eu fui orar, e Deus, Ele vai dando graça a gente. Ele te dá graça. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu sei que Deus está falando com alguém, não desista. O ano está acabando, você pensou que não chegaria, mas você chegou até aqui. Só falta mais 5 dias só, aguenta. 4 dias, né? Porque está acabando hoje. Aguenta mais algumas horas. Tem um Jordão que será passado e você vai passar. Nós iremos passar esse Jordão. Nós iremos vencer essa luta, essa prova. E vai começar tudo novo na nossa vida. Ergue a sua cabeça mais uns passos. É com lágrima, é com choro, é com luta, é com dificuldade que nós vamos chegar do outro lado. Deus te mostra a promessa, mas Deus não te mostra o que você vai passar para alcançar ela.
Deus chamou José, mostrou a lua, as estrelas, mas não mostrou cova para José. Não mostrou a traição, não mostrou a calúnia, nada disso Deus não mostrou, mas José venceu. Deus te chamou, te fez promessas absurdas, irmão. Eu lembro das promessas que Deus fez e falo, mas cara, Deus é muito terrível. Como é que pastor, você chama? A Bíblia chama Deus de terrível, então Deus é terrível. Porque é um cara igual eu. Deus fez cada promessa absurda que eu olhei e disse, não dá, não tem lógica. Deus olhou para você, te fez tantas promessas absurdas que você fala, tadinha de mim, não tenho trabalho, não tenho condição. E hoje você tem tudo que você tem. Aí você não pensa, não faz uma retrospectiva da sua vida de quem tu era. Dá para pensar? Olha para a casa que tu tem, casa própria, tu morar de aluguel, morar de favor. Hoje tu tem casa própria e mansão ainda, né, irmão? Como disse a minha mãe, matando cachorro a grito. E Deus foi lá e te abençoou. Você conseguiu comprar uma terra, você conseguiu comprar um carro, você conseguiu ter uma casa, você tem tudo que tem. Não é porque você é bom. Amém? Jesus, vamos lá, né? Já é isso tudo? Sangue de Jesus tem poder. Mas você já entendeu, não já? Faz uma retrospectiva na sua vida. Quem você era um ano atrás, de um ano para cá, olha como Deus tem te abençoado, irmão. Mas olha para o seu passado com um senso de dever cumprido. Eu cumpri. Como Paulo. Termina o ano na sexta-feira, aqui de joelho, dizendo, Deus, eu encerrei a minha carreira de 2021. Eu quero estar aqui de joelhos, de mão dada com a minha família, dizendo, Senhor, nós cumprimos um ano aqui. E que você possa também, da mesma forma, estar com a sua família, na presença de Deus, dizendo, acabamos a nossa carreira. Choramos muito, mas vencemos. Quantos que deveriam, irmão, talvez tantos planos para estar aqui agradecendo, mas já partiram. E nós temos que terminar esse ano com um senso de dever cumprido, dizendo, acabamos aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Muitos param no meio do caminho. Muitos se cansam da obra, a obra eles não concluem a sua carreira. Outros carregam um peso desnecessário nos seus ombros, e por isso eles não conseguem chegar até o fim da sua jornada. E a minha palavra a você é, não desista. A minha palavra para você é, não carregue fardo desnecessário. Irmão, eu falar com você, eu estava carregando muito fardo desnecessário. Mas depois eu aprendi que eu não devo carregar aquilo que não é para mim carregar. E quando você entende que você tem que carregar o seu fardo e não carregar fardo desnecessário, a sua vida é outra, irmão. A sua oração muda. Jesus mandou, disse, vinde a mim todos que estão cansados, o seu fardo está tão pesado, vem para mim. Aqueles que são desqualificados por não correrem a sua carreira, não correrem de acordo com as suas normas. Ainda aqueles que tropeçam e caem já no final
da sua carreira, e eles colocam tudo a perder. Irmão, termina. Está chegando o final. Daqui a pouco isso aqui tudo vai passar, irmão. Nós estamos na reta final. E quando eu falo que estamos na reta final, não somente do ano, mas eu falo para você que estamos na reta final. Jesus virá buscar a sua igreja. Você percebeu que diminuiu o glória a Deus? Apesar que não estava tendo muito. Porque hoje não é para dar glória a Deus mesmo, né? Você está aí? Jesus está vindo buscar o seu povo. Isso aqui vai passar, irmão. Nós estamos chegando na reta final. Não coloca tudo a perder. Você já viu aquele hino que a gente canta? Caminhando eu vou para Canaã. Vocês gostam desse hino, não gostam? Do corinho, né? Se meu pai não vai, não impede. Se não quiser, fica, meu filho, eu estou indo. Se a minha mãe não vai, se não quiser, fica, que eu estou indo. Se o meu filho não quer, fica, que eu estou indo. Se o seu marido não quer, fica, que você vai. Se o seu esposo ou sua esposa não quer ir, você vai e deixa ele ficar do jeito que ele quiser. Mas termina a sua carreira, termina a sua carreira. Ou até mesmo se o seu pastor não quer, vai você. Ah não, é que o meu pastor não prega. Você não prega, prega você. Ore você, cante você, faz você, termina a sua carreira. Não coloque a perder. A sua vida está em jogo, irmão. A nossa vida está em jogo e não devemos colocar tudo a perder. Paulo ele vai testemunhar que ainda que jamais ele vendeu a sua consciência pelo lucro. E sabe o que me assusta, Rodrigo? É que tem muitos colocando tudo a perder por causa do dinheiro, pelos prêmios que esta vida oferece. O lucro não comprou a Paulo. A verdade, Paulo deu muito lucro é por reino. E hoje o que nós vemos, gente, eu fico assustado. É com gente que só pensa no dinheiro. Por quê? Não vem na igreja porque trabalha demais, não tem nem um dia para a igreja. Aí eu te pergunto, desgasta a vida inteira só trabalhando. Eu estou falando porque tem gente que precisa ouvir isso aqui. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas um dia pelo menos tem que ter para Deus. Não tem um dia. E tinha, agora não está tendo, porque eu tenho que trabalhar demais. Será que a gente não pode tirar um dia para Deus? A semana tem 7 dias. E o dia que dá para vir, não, eu vou descansar, porque eu estou muito cansado. E Deus como fica? É tempo de retrospectiva, irmão. É o que eu estou falando. Chegar no dia 31, o que você vai apresentar para Deus? Deus, eu cultuei tantos dias da semana. Os 12 meses, Senhor, eu jejumei, eu orei, eu cantei, eu evangelizei, eu fiz tudo para o Senhor. Aqui está. O Senhor da vinha vai fazer conta com a vinha. Cadê os frutos? Isso é muito sério, gente. Eu estou mudando o sentido da mensagem. Para você pensar. A gente não vinha na igreja porque estava em pandemia. Agora a gente não vem para a igreja por quê? Isso me preocupa como pastor.
Aí depois os crentes começam a dizer, diácono João, estou fraco. Mas a culpa é da igreja, né? Não. A culpa é nossa mesmo. Porque nos preocupamos em lucrar e não ter em vida com Deus. Porque o que me importa mais é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E a igreja que espere. O problema é que as pessoas mudaram o ritmo. A igreja pode esperar, mas a minha vida não pode. Na igreja tem problema, é lógico que tem. Porque você está nela, porque eu estou nela. Não pode ir na igreja, não vamos não, porque está dando muita gente. E se der muita gente, tem Covid. A pandemia está aí, eu sei que está. Mas você já percebeu que de 2 anos para cá a igreja se esvaziou drasticamente? Você vai na fila do banco, está cheio. Vai nas lojas, está cheio. Eu estou falando porque vocês sabem. Vai na lotérica, eu fui na lotérica esse dia, irmão, não tem como contar de gente embolado, um em cima do outro, pelo amor de Deus. E na igreja, você senta longe um do outro e não pode vir para a igreja. Você vai nos shoppings, estão superlotados, gente. Vai nas praias, está lotadas. Mas olha dentro das igrejas. Irmão, eu prego para todo lado, irmão. As igrejas estão vazias. O problema é do pastor? Não é. Eu conheço gente que a gente diz, quer visita? Não, a gente não está recebendo ninguém. Eu fui levar ceia, eu fui dar ceia numa igreja. E o pastor da igreja disse, pastor Ezequias, vamos ali levar ceia para uma irmã que tem 2 anos que não vem na igreja. E para entrar dentro da casa da irmã, irmão, é um sacrifício. A gente não recebe visita. A gente não recebe. A minha alma dói, irmão. Mas vai no banco tirar dinheiro. Vai no supermercado e pega em produtos que todo mundo passa a mão. Mas na igreja eu não posso ir não, pastor. O pastor tem que trazer ceia aí em casa. O diácono tem que ser responsável e levar ceia em casa. Mas pode ir para o shopping, pode comprar presente, pode dar presente, pode ter festa. Pode ter aniversários em casa, mas na igreja eu não posso ir. Vamos rever as nossas vidas, irmão. Ah, não vou na igreja porque os cultos são frios demais. É porque você não tem calor. É porque você se esfriou, ficou tanto longe do fogo que que a sua lenha
está tão molhada com as coisas dessa vida, que o calor já não pega mais, você já não sente mais o calor. Querido, o corpo pode até viver sem o membro, mas o membro não vive sem o corpo. Você que está me ouvindo, você que é um membro do corpo, você está apodrecido, você está em decomposição, porque o corpo está aqui, mas você não vive sem o corpo. Então você precisa voltar para o corpo. O corpo sobrevive sem você. Se eu cortar o meu dedo, o meu corpo sobrevive sem ele. Mas se eu tirar o corpo e deixar longe do meu membro, ele não vai sobreviver. Esses dias, uma pessoa, eu não lembro de onde, mas ela cortou um dedo. Teve um acidente, cortou, e de algumas horas, eu acho que foi lá para o lado da minha cidade, de algumas horas que o dedo, eles pegaram o dedo e disse, vamos colocar, eu estou quase lembrando o nome da pessoa, mas não estou lembrando. Perdeu o dedo, cortou o dedo, botaram o dedo, pegaram o dedo e colocou dentro do gelo. Quando chegou no hospital, o médico disse assim, não dá mais, porque você colocou no gelo. Se você tivesse deixado ele fora do gelo, eu daria jeito no seu dedo. Algumas horas. Imagina um membro que está há 2 anos longe do corpo. Eu caí de um telhado uma vez aí, levei um corte de cerâmica e perdi um pedaço aqui no pulso, bastante grande. Eu cheguei no pronto-socorro, o médico falou assim para mim, olha, cadê o pedaço daí? Falei, doutor, eu acabei de almoçar lá, a vasilha ficou suja de almoço lá, se o cachorro não comeu, ele deve estar lá dentro da casa. Ele falou assim, então manda uma pessoa voltar lá e buscar ele para mim, com 6 horas ele consegue pegar. Aí quando ele chegou, que ele mandou a enfermeira limpar aquele pedaço, a enfermeira ainda falou assim, doutor, não coloca isso no braço desse moço, que isso vai apodrecer aí. Ele ainda virou assim, ó, eu sou médico e você é enfermeira. Ele colocou, pegou, hoje até cabelo nasceu aqui de novo, mas foi um buraco, foi lá no nervo. Você entendeu? Então, o corpo, irmão, o membro não sobrevive longe do corpo. O corpo sobrevive. Se o médico diz tem jeito, tem jeito. Se diz que não dá, não dá. Fica de pé, por favor. Essa é só a minha indignação, meu irmão. Eu vi uma história verídica, pastor, de uma pessoa contando. Parece que nós estamos vendo chegar os momentos disso aí. Quando o senhor estava pregando aqui, Deus me trazia assim um pensar que parece que a igreja está aproximando o momento que viveu Noé. Certo? Noé pregava a verdade, dizia que a chuva estava próxima e o povo não acreditava. E o dilúvio aconteceu e pereceram todos. Vi uma história contando que hoje está acontecendo. Quantos crentes que nadou e acabou morrendo na areia, né? Atravessou lugares perigosos, né? E acabou morrendo na areia. Entendeu? Então hoje nós estamos vendo milhões e milhões de qualidade. Então, os irmãos, eu creio que os irmãos não deve acontecer isso na vida de vocês, né, irmão? Você lutou até agora? Vai parar? Não, vai continuar. Porque senão você pode morrer na areia. Com certeza. Passou tudo, né, pastor? Pode morrer. Estamos chegando na reta final, irmão. Eu sei que vai gente voltar para trás, mas nós não vamos voltar para trás. Você vai chegar até lá em nome de Jesus. Eu sei que essa igreja aqui tinha muitas pessoas e muitos pararam, mas a gente não vai parar. Já vencemos até aqui, nós iremos vencer. Em nome de Jesus, irmão, aconteça o que acontecer, permanece, irmão. Passa pastor, entra pastor, permanece você. Amém? Coloque a mão no seu coração. Amém, Jesus, eu entendi.
Coloque a mão no seu coração. Já vamos encerrar. Jesus, essa é a sua palavra. Tenha piedade de nós. Tenha misericórdia da sua igreja. Jesus, que nessa noite o Senhor venha nos dar, Senhor, forças para nós continuarmos. Jesus, que o Senhor venha visitar esse crente que está a longa distância me ouvindo através do rádio, através da internet. Aqueles que irão ouvir esta mensagem depois, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar estas vidas e reacender, Senhor, a chama do primeiro amor no coração da tua igreja. Ó Deus, não nos deixa pararmos no meio do caminho. Eu sei que há uma trajetória a ser seguida. Eu sei que o Jordão precisa ser passado, Senhor, e somente com a sua presença nós conseguiremos vencer, ó Pai. Ó Deus, ajuda os meus irmãos e minhas irmãs que aqui está. Eu te louvo pela vida de cada um que se esforçaram debaixo de muita pressão, debaixo de muita luta, de muitas dificuldades, para estar aqui. Eu reconheço, meu Pai, que eles sofreram, eles passaram por grandes aflições para estar aqui. Mas eu te peço, segura na mão dos teus servos e de tuas servas. Não deixa eles fracassarem, não deixa eles olharem para trás, porque o Senhor possa sustentá-lo com o teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Eu encerro perguntando: tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que você ainda não aceitou Jesus e você queira aceitar Jesus como teu Salvador? Tem alguém que você quer aceitar Jesus? Afastado do Evangelho, deseja voltar para Jesus nessa noite? Tem alguém? Tem alguém que nessa noite quer fazer uma aliança com Deus? Tem alguém? Você é de outra igreja, quer unir com a igreja Deus e Amor? Tem alguém nessa noite? Você é de outra denominação e quer unir com a igreja Deus e Amor? Não tem? Que Deus abençoe. Amém?